Olá, mini-cakes, bem-vindos ao canal. Eu sou Jaque, voltando ao canal, voltando a essa bela coisa que eu amo, minha vida. Então vamos lá contar de polêmica, que sim, porque, né, não dá de piscar o olho que traz polêmica. E eu vou contar a polêmica do Papai e a mulher dele, que ele veio esses dias contar sobre isso. E que chocou a Coreia, deixou muita gente enjoada e com nojo dessa história de amor deles. Eu vou contar tudo pra vocês, por que todo mundo ficou tipo assim com a história de amor deles e qual é a polêmica envolvida nisso. Vou contar tudo pra vocês agora. Ig Entertainment, ou Papai Ig, como eu sempre chamei ele, muita gente chama ele, ele é conhecido assim. Eu vou contar quem é ele, antes de ele ser um dono de empresa, ser uma pessoa muito rica e bem sucedida, sendo um dono de uma empresa. Ele era um idol lá em 1900 e sei lá quanto. Ele era um idol e ele performou em um grupo que não deu muito certo, deu desband, então ele largou tudo e começou a ser empresário, como muitos idols fazem, abrem suas próprias empresas, então ali seguem a vida deles fazendo. Então assim, Ig Entertainment, isso, Ig, ele já se meteu em muita polêmica, teve a polêmica do Seungri, que eu contei tudo aqui, que em 2019, sim, que foi quando eu contei toda a polêmica, ele deixou a empresa, então a empresa tá nas mãos de outra pessoa, ele continua sendo dono da empresa, mas ele não é mais o CEO da empresa. Mas não é essa polêmica que eu quero contar. Ele teve esses tempos, esses dias, num programa, conversando e tal, contando, e daí eles perguntaram sobre como que era, como ele se apaixonou pela esposa dele, né? E a esposa dele é muito mais nova que ele, então tá. Então daí ele começou a contar que a mulher, a menina que ele se apaixonou, que o nome dela é Lee Han-doo, acho que é assim. Se eu achar foto dela, vou botar aqui. Se eu não achar, fica só na imaginação. Ela é irmã de muitos idols. Eu acho que são três meninos idols. E nesse dia ele tava assistindo televisão. E eles estavam fazendo uma gravação na casa desses três meninos idols e tal. E passa a câmera em 3 segundos numa menina lavando louça. Ele contando a história. Todo mundo ficou tipo... Tá. Ele disse que foi os 3 segundos mais complicados e apaixonantes dele. Que ele viu uma menina lavando a louça e ele pensou... essa. E ela tinha só 15 anos na época. Então, mais ou menos quando ela fez uma idadezinha, 16 anos, se eu não estou errada, ele decidiu chamar ela pra trabalhar na Ig Entertainment, botar ela ali num grupo pra fazer ela debutar. Mas, segura isso, ele contou que ele realmente se arrepende de uma coisa que ele fez. Ele nunca realmente apoiou essa menina, que depois vira a esposa dele, a ser uma idol. Era sonho dela, tudo bem, mas ele nunca deu aquela ajuda realmente, sabe? Então ele tava ali, ó, tô te ajudando aqui, mas por baixo dos panos, boicotando o grupo pro grupo não dar certo. Ele falou que ele não queria que o grupo desse certo, porque o plano dele era sim debutar ela e estar mais perto dela, fazer ela se apaixonar por ele e ficar com ela. Então o plano dele nunca foi ajudar a carreira dela. Então, assim, ao mesmo tempo que ele estava ajudando, ele estava boicotando, e aconteceu o que a gente sempre sabe quando um CEO não ajuda realmente o grupo, deu desband. Mas deu desband, ela já estava apaixonada por ele ali, então assim, foi complicado, ele já estava junto, eles já estavam juntos. E a história continua assim, eles ficaram juntos por muito tempo e depois se casaram. Se eu não estou errada, tem filhos? Eu não sei se tem filhos. Eu não pesquisei isso. Será que alguém ficará com a empresa de entretenimento? O que chocou todo mundo, que deixou muitas pessoas dizendo que era nojenta a história, que era horrível a história, que era uma história muito estranha, foi porque
ela só tinha 15 anos na época quando ele se apaixonou por ela. E ele já tinha uma empresa. Então, assim, ele não era uma pessoa nova, não. Ele já era uma pessoa vivida e velha. E quando ele debutou ela, ela tinha só 16 anos. Então, mais complicado ainda. Então, assim, tudo foi desenrolando. E ele realmente nunca ajudou ela a ser uma pessoa... como que eu posso dizer... bem-sucedida na vida, por causa que ele pensava que se ele realmente ajudasse ela a ser uma idol, todo mundo olharia pra ela de outra forma, como muitos homens olham as meninas de girl groups. E ele não queria isso, ele disse realmente que ele queria que ela fosse só dele. Quando eu li isso, eu fiquei tipo... tá. Tinha 1001 formas de ele tentar se aproximar dela se ele gostava bastante realmente dela. Mas eu acho que pra mim isso foi uma forma muito horrível de ele ter feito, por causa que ele mexeu com o sonho dela. Não sabemos, ela nunca, pelo menos eu nunca vi entrevista dela, eu nunca nem vi ela. Então assim, nós sabíamos, muita gente já sabia que ele era casado, sabia. Só que ela nunca veio a público, até por causa que, né... provavelmente ela pensou assim, nossa, eu não sou uma idol, eu não sou ninguém, eu sou só a mulher que é casada com o Papai Ig, não sou ninguém, então... Continuando, meu celular desligou, eu tenho que arrumar esse negócio, não sei como, mas vou arrumar esse celular. Então, assim, ele sabia que se ela entrou na empresa, ela realmente queria, era um sonho dela, que ninguém entra tipo assim, nossa, hoje eu tô de boa, vou lá me matar de treinar de noite, ficar sem comer muito tempo... e tentar ser um idol, não. E se ele ia debutar elas, ele era obrigado a deixar elas treinarem muito e pelo menos aprenderem a cantar, aprender a fazer um monte de coisa, sabe? Então eu acho que ele foi muito egoísta e todo mundo ficou chocado com essa situação, além da idade de ela ser muito nova, por causa que ela tinha só 15 anos quando ele se apaixonou por ela e 16 quando ele recrutou ela. Logo depois, acho que ela devia ter uns 17, 18, nem isso. Eles começaram a namorar, ficaram juntos ali, se já não rolava coisa antes, porque a gente nunca vai saber. Então assim, é complicado, ele era um homem mais velho, bem mais vivido, então ele usou da influência dele pra conseguir o que ele queria, que no caso era ficar com ela, e ele conseguiu. Isso tudo deixou muita gente chocada, dizendo que ele era um homem nojento, que ele era uma pessoa nojenta, que ele era uma pessoa horrível. Muita gente começou a comentar essas coisas. E não estão errado, porque foi muito errado ele ter feito isso. Ele teria 1000 formas de ter conquistado ela. Ele poderia ter chamado ela ali, falar o que sentia e ver o que né, não usar da influência dele. Então assim, ele já se envolveu em muitas polêmicas. Teve a polêmica do Seungri, que até hoje tá rolando. Ele tirou os braços, o corpo totalmente fora dessa polêmica, tanto que deixou a empresa. Ele sabia que a coisa ia pegar pro lado dele, então ele já deixou a empresa, deixou livre pra não ter investigação na empresa, porque, né, eu não vou falar nada, já dei minha opinião, tem muitos vídeos sobre ele aqui. E sobre o Seungri, e tá rolando ainda, né, como falar do Papai Ig não falar sobre o Seungri, porque tá rolando as coisas que julgam ele. E eu vi muita gente defendendo e eu fiquei só, né, defendendo, provas sendo sumidas. Não comento sobre isso mais. Vou comentar o veredito final, apesar de eu saber qual vai ser o veredito final, apesar de eu saber que vai sair limpo, mas fica aquele questionamento de se Seungri estava livre, porque limpo, porque Papai Ig saiu da própria empresa que ele mesmo fundou, e porque os outros 2 meninos que estavam no chat de bate-papos foram presos. Fica aí o questionamento. Muito obrigada. Então, essa foi a história. Foi uma história que deixou muita gente chocada, muita gente ficou comentando lá na Coreia mesmo, todo mundo ficou tipo, meu Deus do céu, sabe? Ninguém sabia a história dele, ninguém sabia a história do casamento dele, do amor deles. E é uma história um pouco complicada. Eu acho, no meu ver, é bem complicado, porque ele usou do poder dele para conquistar ela. Mas a gente não pode fazer nada. Se ela sabe da história, continua com ele, gosta dele,
podemos fazer nada. Então comenta o que você achou, se você sabia dessa história que Papai Igor estava metido. Quando eu li, eu fiquei tipo, será realmente? Eu vou ter que ir atrás disso. Eu fui atrás, pesquisei e trouxe tudo que eu achei pra vocês. Muito obrigado por tudo, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra saber do que vamos falar daqui pra frente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado e...